Olá, nós estamos iniciando o programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. E hoje nós temos a honra de receber aqui o ex-deputado estadual Franco Barucelli, um italiano nato, não é, que adotou o Brasil como seu lar depois, não é, senhor Franco? Perfeito. O senhor passou a sua infância, a juventude também na Itália, veio depois para o Brasil, é isso? É verdade. Infância, juventude, durante a juventude a guerra, a terrível Segunda Guerra Mundial, depois os estudos, depois a formação e depois a vontade de conhecer o mundo. E veio para o Brasil. E escolheu o Brasil. Tá certo. O senhor, quer dizer, viveu na fase da guerra, foi um período muito difícil, senhor Barucelli? A guerra é sempre uma grande tragédia, seja lá onde ela vai acontecer. Esta Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45, foi realmente uma grande tragédia mundial e especialmente uma grande tragédia para toda a Europa. Praticamente 6 anos de guerra, 6 anos de mortes, de bombardeios, de campos de concentração, de campos de extermínio, de fome, de miséria, de desgraça, de gelo. Foi uma coisa extremamente triste. O senhor tinha quantos anos, senhor Barucelli, nessa época? Eu nasci em 31, tinha 10 anos quando 10, começou. 11, a época que... Tinha 10 anos quando meu pai, professor de filosofia, também requisitado para a guerra, morreu na Grécia, na Albânia. E a partir de 41 até o fim da guerra e na reconstrução depois da guerra, a gente viveu aquela tragédia, aquela dificuldade imensa de sobreviver, de não morrer de fome, de não morrer de bombardeios. Em 1943, a Itália se rendeu aos aliados, separou de Hitler e do exército alemão. Isso. Mas aí a Alemanha invadiu a Itália, tomou conta da Itália de norte a sul e entrou na época de repressão trágica. Os italianos começaram a se organizar em grupos chamados de partisans, a resistir contra a ocupação alemã, trabalhando para o final da guerra, para a vitória dos aliados contra o nazismo, que foi uma das coisas mais espantosas que podiam acontecer para a humanidade. Imagina aqueles campos de extermínio implantados pela Alemanha praticamente em toda a Europa, onde só de judeus, de hebreus, morreram 6 milhões de pessoas, entre crianças, adultos, professores, intelectuais, cientistas, artistas, trabalhadores. Foi o extermínio. Exato. Coisas que dá até os brívidos só de pensar. Mas a humanidade reagiu, a guerra terminou, a reconstrução funcionou e precisou trabalhar e estudar para poder reviver e deu certo. E o senhor estudou filosofia como seu pai também? Como? O senhor estudou filosofia? Eu estudei filosofia em Turim. Depois da guerra, em 46, eu saí da minha pequena cidade e fui de Brescia até Turim. Turim é a capital da Fiat, uma cidade industrializada, muito bonita, toda cercada das montanhas, não é? E lá trabalhava, estudava, Fiz o curso colegial. Depois do curso colegial, comecei a estudar filosofia na Faculdade de Filosofia de Turim, onde teve grandes mestres, entre eles, não como professor,
mas eu ia ouvir todas as palestras deles, o grande filósofo e cientista político Norberto Bobbio, que é inclusive muito lido e muito respeitado até hoje aqui no Brasil. E depois de formado, lecionei por 2 anos e depois embarquei. Por que o senhor escolheu o Brasil? Eu propriamente tinha escolhido o México, mas acontece que neste período o presidente da República Italiana, que tem um regime parlamentarista, mas tem o presidente da República como a majestade, como o rei, não é? Só que é o presidente, não é o rei, é eleito. Aí ele veio visitar o Brasil. Giovanni Gronchi, que tem até o nome de uma grande avenida lá em São Paulo. Isso. E o Brasil recebe, e a italianada, porque teve muito imigrante que veio para cá antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial e também em parte depois. Ele foi recebido de maneira esplendida. E na Itália, bom, naquele tempo o Brasil estava tendo um Kubitschek como presidente, que era realmente uma personalidade e um motor de desenvolvimento incomparável. Inclusive, ele fez a transferência da capital para Brasília. Esta recepção foi tamanha que na Itália, televisão, rádio, jornais, revistas, Brasil, 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 Brasil. Aqui eu estou errado. Mudei. Vou para o Brasil. E vim para o Brasil. Tá certo. Quando o senhor chegou, o senhor até me disse anteriormente, a gente tinha conversado, depois de sua chegada ao Brasil, o senhor, de certa forma, viajou pelo país, esteve em várias cidades antes de vir para cá. Mas o maior presente que eu recebi chegando no Brasil, às 7 e poucos da manhã, o navio estava entrando lá no Rio de Janeiro, devagarzinho. E tinha dado uma chuvinha, talvez à noite. Rio de Janeiro era esplêndido. O Cristo Redentor, o Corcovado, aquelas montanhas já mais altas, a cidade. Que panorama divino de se ver. Um dos grandes panoramas que são exaltados no mundo pela sua beleza natural e por aquilo que os brasileiros acrescentaram de natural, como a imagem do Corcovado, aquele que sobe lá no bondinho, que sobe no Pão de Açúcar. Era um espetáculo que te imobilizava. E no navio avisaram, então estava todo mundo fora dos camarotes, lá em cima tinha 1.200 pessoas no navio, olhando esta beleza de Rio, e ficamos um dia para conhecer o Rio. Descemos, conhecemos o Rio, era uma cidade esplêndida, esplêndida, esplêndida. Era bonito. Aí começa a se apaixonar pelo Brasil. Depois daí saímos para Santos. Para Santos não foi um dia tão feliz, porque estava chovendo. E o Porto de Santos era e ainda é um porto mais comercial. Exato. Não tem todo o encanto turístico que tem Rio de Janeiro. De lá vim para São Paulo para apresentar o cônsul da Itália e depois comecei a minha rodada pelo Brasil para descobrir essa terra que não é é um continente com todos os climas, com todas as variedades. E aí, só que é grande, e para andar não é como andar na Itália, que é tudo pertinho, nem sequer andar só em São Paulo, que é tudo perto. Isso aqui é um continente. Aí criei amizade com estes aviadores do Correio Brasiliense, e aí andei o Brasil inteiro, por 2 anos. E como que o senhor veio parar em Araçatuba? Porque quando eu cheguei em Cuiabá, o calor, a comida diferente de quase 2 anos, me deixou um tanto frustrado, um tanto acabado.
fui para Campo Grande, onde tinha um médico italiano que tratou de me pôr em dia. E aí tinha um colégio salesiano que estava abrindo uma faculdade de Direito dos salesianos e me pediram para dar, ficar lá para dar aula, mas não quis ficar lá, não, porque depois eu queria voltar para a Itália. Então, dei aula um semestre de introdução à filosofia de Direito. Depois, peguei o trenzinho da Noroeste, que era uma coisa extremamente simpática, tinha um vagão um vagão para dormir à noite e tudo, e vim para Satuba porque tinha que encontrar um padre aqui, salesiano, sim, que queria me dar umas coisas para levar para a mãe dele lá em Turim. E depois, estou ainda aqui. Gostou daqui e ficou. O senhor lecionou aqui também? Quem? Aqui o senhor deu aulas aqui em Araçatuba? Eu vim aqui em 61, as irmãs do colégio quiseram que ficasse para dar aula. Eu não queria ficar, mas depois acabei ficando. E fiquei dando lá. Aquela juventude toda, aquela cidade de Araçatuba, média ainda naquele tempo, pequena, acolhedora, tranquila, não é? Aquelas bicicletas que andavam a cidade inteira, aquelas charretes que andavam com aqueles tranquilamente. Era uma coisa diferente. Aqui não tinha tido guerra, não tinha tido bombardeio, tinha muito italiano e descendente de italiano. Então, gostei. Aí, dando a aula no colégio, tinha uma professora lá, e eu me encantei com essa professora, que se chamava Neide, e acabei casando e ficando aqui. Aí ficou de vez mesmo. Tá certo, tá certo. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos fazer um breve intervalo então, Sim, Barucelli. Depois nós vamos falar então da família, né, que o senhor constituiu aqui, e também da política, porque o senhor tem uma longa carreira já na Itália, na política, né? E aqui também, ficou sempre a minha paixão. Então nós vamos falar dessa paixão daqui a pouco, vamos fazer um breve intervalo. É assim que faz. E voltamos já já. Tá bom assim? Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste, sozinho. é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós voltamos a apresentar o programa Identidade Pública. Hoje o nosso entrevistado é o ex-deputado estadual Franco Barucelli. Nós já contamos um pouco da vinda dele da Itália e agora vamos falar da família. O senhor disse que conheceu aqui então a sua esposa, seu Barucelli. Quantos filhos o senhor tem? Realmente o que me segurou em Araçatuba até agora, para sempre, foi essa professorinha que dava aula no Colégio das Freiras, a Neide. E aí o amor e a paixão são que mandam na vida da gente, não adianta se iludir. Nós casamos em janeiro de 62. Naquele tempo, viver em Araçatuba era para um professor, era uma coisa extremamente boa, diria até uma coisa extremamente fácil. Com o meu saláriozinho de professor,
comprei um terreno lá no Jardim Nova York, do Elísio Gomes de Carvalho, e depois, com a empresa sempre do Elísio Gomes, certo? Construí lá a minha casinha, e depois teve o casamento, ficamos lá. Eu lecionava no Colégio das Freiras, ela também, dava aulas particulares de italiano, de francês, e à noite lecionava naquele colégio do Joaquim Dibo, um colégio também, um grupo de professores muito bons, muito simpáticos, e os alunos também. No Colégio das Freiras, dava aula no curso clássico, latim, grego, filosofia, francês, espanhol. Há um grupo de moças que tinham terminado o ginásio, de uma inteligência, de uma capacidade, vinham de famílias extraordinárias, famílias de Araçatuba, e quando terminaram os 3 anos de colegial, que eu os acompanhei 3 anos, passaram em todos os vestibulares, em São Paulo, na USP, na Unicamp, direta, sem o tal de cursinho que agora domina o Brasil de norte a sul. Era uma beleza lecionar naquele colégio, porque se podia lecionar de maneira séria e estudar de maneira séria. Também. Foi um período de 9 anos que fiquei lecionando no colégio, porque depois me chamaram para trabalhar na faculdade Toledo, seja na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no começo, depois na faculdade de Direito, mas era beleza trabalhar. E veja, um professor conseguiu de comprar um terreno, conseguiu de construir uma casa, não é? Hoje é de se lamentar. A coisa mudou muito. Professor com seu ordenado não compra terreno nem constrói casa. E esta é a grande tragédia do ensino. E a gente fica até irritado, fica triste. Um estado forte, rico como São Paulo, não ter uma estrutura de professorado bem remunerada para serem excelentes. E se não forem excelentes, criar cursos de reciclagem, professorado, para ter um nível. Porque a educação, uma boa educação, é fundamental para o bom desenvolvimento de uma comunidade humana que se chama São Paulo, que se chama Brasil. A minha tarefa na educação foi uma tarefa altamente gratificante. Lecionei também no Instituto de Educação de Birigui, sempre no curso clássico, com uma equipe de estudantes realmente maravilhosos, inteligentes, se aplicavam, se interessavam. E aí então se consegue de assimilar e descobrir uma formação intelectual, prática, positiva. Não tanto porque assim pode ter um diploma, não é o diploma, é ter assimilado a cultura, o saber, que isso dá uma segurança total para viver. Realmente. Foi um tempo bom. Foi um tempo bom. Maravilha. Só que foi neste mesmo tempo que o Brasil teve uma tragédia. Uma tragédia que foi global na América Latina. Isso. Brasil, depois Argentina, depois Chile, depois Paraguai, depois Uruguai, teve uma ruptura da vida democrática, uma intervenção de poder ditatorial, e quem estudou, quem sabe, quem viveu, quem conhece a história, os poderes ditatoriais são sempre um prejuízo para uma comunidade humana. Prejuízo para a cultura, prejuízo para o saber, prejuízo para a comunidade humana. Prejuízo também porque todo mundo que na ditadura quer pensar diferente da ditadura é vítima da repressão, que é sempre uma coisa extremamente desagradável. O senhor foi vítima da repressão. Aí acontece que um professor de filosofia
não pode dizer que o verde é vermelho e não pode dizer que o vermelho é branco. E a filosofia é um saber mais que uma ciência que te leva a se perguntar sobre o ser humano, a sua dignidade, sobre a liberdade, os seus valores, sobre o bem, sobre o mal, sobre a ética, sobre a ciência, sobre a lógica, sobre a crítica. E eu comecei a ser apontado. Eu achava que no Brasil, aqui no Brasil, tinha um certo atraso na organização da classe trabalhadora, especialmente da classe trabalhadora rural. E aí então me dediquei, especialmente no sábado e no domingo, que não tinha aula, para tentar de explicar em grupos, em reuniões, nos bairros, nos municípios pequenos, o que era um sindicato e por que precisava ter um sindicato. Sindicato dos trabalhadores na agricultura. E vai, e conseguimos de que se organizassem sindicatos na região toda. Sindicatos organizados, depois teve a criação da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de São Paulo. E juntando 3 estados com federação, se criou a CONTAG, Confederação Nacional da Agricultura, que prestaram grande serviço à tranquilidade no campo, à paz, e na justa defesa dos direitos também. Mas os militares não entenderam isso. O senhor teve até que se mudar do Brasil, não foi isso? Não, mas não foi isso que me atingiu mais. Dando aula, eu tinha que dizer que a ditadura, a falta de democracia, a falta de liberdade, a opressão do pensamento, como tiraram da USP dezenas de professores obrigando a apoiar, que isso era contra a possibilidade do Brasil crescer melhor, porque é só na liberdade e na democracia que se constrói uma nação, mesmo com dificuldades, com o tempo, mas esse é o caminho. Ditadura nunca é o caminho. Aí começaram a gravar minhas aulas, etc. Aí, a um certo ponto, me arrancaram de casa, me levaram preso 22 dias no quartel de Lins, me soltaram outra vez. Aí eu não mudei de pensamento, porque no contrário eu tinha que me sentir humilhado e desprezado em mim mesmo. Aí invadiram a minha casa, me sequestraram, invadiram o INTEC, invadiram o Centro de Treinamento Agrícola e papapá. E no fim resultou que se eu não abandonava o Brasil no decorrer de 10, 15 dias, eu entrava, como tantos entraram, talvez na eliminação. Então, catei minha mulher e meus 3 filhos e me mandei para a Itália. Foi no exílio na minha própria terra e na minha própria casa. Minha mãe estava ainda viva, morrendo lá de saudade para o Brasil. Depois o senhor ficou quanto tempo na Itália? Depois de quase 3 anos de permanência lá, Brasil, porque ninguém segura uma ditadura para sempre. O Brasil partiu para tal de abertura gradual e progressiva e pá. Aí eu liguei de lá para uma grande figura da política brasileira, que era deputado federal, Ulisses Guimarães. Disse: doutor Ulisses, se pode voltar? E ele me disse a seguinte frase: volte, meu amigo, a abertura é irreversível. Olha, que garantia. Aí falei, irreversível, se eu desço lá e me engavetam outra vez, quem fica irreversível sou eu. Aí liguei para o Quercia, que era senador. Eu falei: senador Quercia, tem notícias que a abertura é reversível. Ô, italianinho, volta para cá que precisa trabalhar agora para a formação dos partidos. Eu falei: volto e se me engavetam. Fala o dia que você desce do avião que eu vou te esperar. Falei: não tenho dinheiro para ir de avião, volto de navio. Então fala lá. Ele foi me esperar em Santos.
E eu tinha um certo medo de sair, estava ainda no camarote com uma mulher e meus filhos, e chamaram nos alto-falantes do navio: Senhor Franco Baruselli, é esperado no convés. Falei, pronto, estou ferrado. São os militares de novo. Aí peguei meu filho maior, o Pietro, que tinha 9 anos, falei, sobe lá e vê como é que está nesse convés. Ele subiu e voltou a falar, está tudo natural, o pessoal está lá conversando, despedindo, mas você não viu ninguém lá. Tinha um cara grandão com o narizão, com as cortaletas aqui, assim. Você sobe lá e pergunta se ele é o senador Oreste Squercia. Ele subiu. O senhor é o governador Oreste Squercia? Sim, senhor. E você quem é? Eu sou filho do Franco. Qual Franco? Franco Baruselli. Bom, então fala para teu pai que estou aqui esperando. Olha aí, que maravilha. E aí saímos em paz. E aí começou o engajamento direto na campanha, que foi o trabalho de construir os diretórios do MDB aqui em toda essa região. E o senhor foi deputado 2 vezes. Aí não tinha nenhuma intenção de ser deputado, mas depois o próprio Quercia e os companheiros aqui da região me pediram de ser. Naquele tempo, que tinha 2 partidos, Arena e PMDB, certo? Não podia ter programa de televisão, saía só a cara assim, certo? Está preso, é o defunto. Esse é um problema. Mas tinha o seguinte, tinha já amadurecido em quem estava na atividade política do MDB a vontade da democratização. Então quiseram que eu fosse candidato e aí arrumamos um caminhão emprestado, botamos um som em cima e comecei a andar essa região. A beleza daquele tempo eram os comícios. O povo enchia e era a coragem de mandar, de dizer que agora a liberdade ia voltar, que a democracia ia ser construída. Era um risco também, mas tinha que subir para dizer alguma coisa. E por que você tinha aceitado de ser candidato? Foi uma coisa até relativamente fácil, porque muitos estudantes que foram meus, sendo que não tinha dinheiro para fazer aquele tal de santinho, eles faziam um cartãozinho, eles mesmos de noite trabalhavam um cartãozinho que escrevia professor Franco Baruselli, deputado número 516. E eu falava no palanque, o meu número é 516. Vocês façam o seguinte, tomam 51 e 60, era 51 e 60, me enganei. Vocês façam o seguinte, tomam uma 51 e 60, para não cair. Meu número 51 e 60. Muito obrigado ao senhor e obrigado por sua audiência e até lá.